Título da nossa mensagem dessa noite: Vivendo no Limite. Vivendo no Limite. Paulo escreveu 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, como uma forma de resposta à boa recepção daquela igreja em relação às suas advertências das cartas anteriores. Então, pelo menos 2 cartas anteriores a 2 Coríntios foram escritas, talvez até 3. É possível que 2 Coríntios seja, na verdade, 4 Coríntios, ou 3 Coríntios, porque tiveram pelo menos 1 ou 2 cartas antes. Talvez teve uma antes de 1 Coríntios, com certeza teve uma depois de 1 Coríntios, que a gente não tem ela, não tem acesso a ela, se perdeu com o tempo. E aí, por último, 2 Coríntios. Então, nessas cartas anteriores, essas 2 ou 3 cartas anteriores, uma delas a gente tem, que é 1 Coríntios, Paulo trouxe recomendações mais específicas para problemas da igreja. Então, ele foi bem específico. É possível a gente notar nas cartas do Novo Testamento que os escritores dessas cartas parece que eles não tinham tempo sobrando para pensar nos assuntos, ficar filosofando sobre eles e aí decidir, eu acho que eu vou escrever uma carta falando sobre falsos ensinos, eu acho que eu vou escrever uma carta falando sobre mentira. Não, eu vou escrever uma carta hoje, vou mandar para tal igreja lá porque eu estou com vontade de falar sobre adultério. Me deu na mente e eu vou escrever. Eu acho muito difícil que fosse feito dessa forma. Eu acho que existia uma demanda anterior. Eu acho que esses escritores, eles tinham pedidos anteriores de pessoas das igrejas que levavam até eles problemas. Eram pessoas que a impressão que dá, pelos registros, pelos próprios versículos, que eram pessoas que tinham muito pouco tempo sobrando, e aí vinham perguntas dos membros da igreja e falavam, nós estamos com esse problema, aconteceu tal coisa na nossa igreja, a situação é essa, e eles, conforme esse problema, eles escreviam e mandavam. E Paulo, ele fazia dessa forma as suas cartas, com certeza. Então, as primeiras cartas aos Coríntios eram cartas um pouco mais duras, porque a igreja de Corinto, Paulo foi lá, plantou aquela igreja em Corinto, ficou um tempo, deixou um pastor e saiu embora plantar outras igrejas, o que ele sempre fazia. A questão é que Corinto se comportou mal nesse período, por diversos fatores, fatores esses que Paulo ensina, combate e admoesta nas cartas. Uma dessas cartas, 1 Coríntios, é uma carta pesada, uma carta que ele realmente desce o pau neles, mas a outra carta que a gente não tem ela em mãos, que seria mais ou menos 3 Coríntios, a carta entre 1 e 2 Coríntios, provavelmente foi uma carta muito pior, que ele mesmo se refere a uma carta pesada, foi uma carta pesada. E as primeiras cartas, os coríntios se comportaram mal também em relação às cartas, e em relação a essa carta, Paulo escreveu, entregou, chegou lá e ele continuou as viagens, foi para Macedônia, foi para Filipos e tudo mais, mas todo esse tempo, depois que ele escreveu essa carta pesada, ele ficou muito aflito. Ele esperava, muito ansioso, como teria sido a reação da igreja ao receber aquela carta dura, uma carta pesada. E aí ele estava lá na Macedônia e ele fala que com o coração muito aflito, Tito chega até ele de viagem, e aí Tito conforta ele falando, não, Paulo, fique tranquilo, a igreja dessa vez recebeu bem a sua carta, eles estão muito felizes com essa carta, eles melhoraram muito as atitudes deles, e a igreja está bem agora a igreja está bem. Então Paulo
escreve então 2 Coríntios, que na verdade seria 4 Coríntios, a gente tem como segundo, e é uma carta um pouquinho mais aliviada de Paulo, um pouquinho mais aliviada, e é uma carta que ele se expõe muito, expõe o lado pessoal dele. Ele expõe as aflições dele como uma pessoa comum que sofre no dia a dia. Se você abrir 2 Coríntios, você vai encontrar do começo ao fim ele falando, olha, é muita tribulação, muito problema que eu estou passando, mas ao mesmo tempo ele sempre conclui que ele está bem, que ele está feliz e que é assim que tem que ser. Uma das coisas que ele combate muito em todas as cartas, e que é uma das raízes dos problemas da igreja de Corinto, são os falsos ensinos, falsos mestres. Então a igreja de Corinto é uma igreja que criou algumas panelinhas em torno de pregadores. Algumas pessoas preferiam a pregação de Paulo, gostavam mais dele. Outras pessoas preferiam a pregação de Apolo, se identificavam mais com ele. Outras pessoas se identificavam mais com um grupo que não é citado por nomes, mas que provavelmente é um grupo de judeus, judaizantes, vindo de Jerusalém, com algumas cartas de recomendação. Ou seja, eram judeus que tinham algumas cartas de recomendação, talvez de alguma igreja lá de Jerusalém, falando, esses judeus que estão indo aí para Corinto são gente boa, pode aceitar eles são bons judeus, são boa gente, mas que na verdade estavam propagando falsos ensinos. Estavam atrapalhando tudo e estavam evitando que a igreja crescesse. Eles traziam maus ensinos. Esses falsos mestres, uma das coisas que eles faziam para desacreditar Paulo era falar que Paulo era um miserável, Paulo era um desgraçado completamente, Paulo era um grande desgraçado. E com que eles se baseavam nisso? Eles falavam da seguinte maneira: olha, Paulo ele pode até ser boa gente e tudo mais, ele tem uma pregação muito legal, as coisas até podem fazer um sentido, mas ele é um coitado. Veja se alguém da parte de Deus pode sofrer da forma como ele sofre. A mensagem do evangelho que era pregada por Paulo não era bem aceita em nenhum lugar. Nenhum lugar que ele ia era uma mensagem que era muito bem aceita pelas pessoas. Ele era muito rejeitado. Obviamente, ele plantava igrejas debaixo de muito sofrimento, debaixo de muito suor, muitas lágrimas, debaixo de muito sangue. Ele plantava a igreja, alguns crentes ali congregavam, mas de uma forma geral, as comunidades aonde ele ia não aceitavam o evangelho. Ele trazia uma mensagem que aparentemente, contrariava a lei de Moisés, porque ele trazia ensinos da nova aliança, ele trazia ensinos que, de certa forma, revogava a lei de Moisés e trazia um ensino superior, o ensino do Messias, o qual os judeus recusavam acreditar que era o Messias. Então esses judeus também colocavam isso, ele traz uma mensagem que, se for ver bem, na verdade ele está jogando a lei fora. Então fiquem espertos, essas pessoas falavam. Ele era mal visto em todo lugar que ele ia. Ele era mal visto. Imagina a gente receber na nossa igreja um missionário e a gente ter notícia que quando ele passou em Sengés, ele foi mal visto pelas autoridades de lá. Antes ele tinha passado em Tararé e lá ele foi muito mal visto pelas autoridades e pela igreja. E antes disso ele tinha passado em Itapeva. Itapeva também ele foi muito mal visto. Imagina você receber um missionário desse, que era mal visto. Não só isso, aonde ele ia, ele apanhava. Ele estava cheio de cicatriz. Ele era espancado, ele vivia na prisão. O cara vive preso e ele vivia sob ameaça. Todo lugar que ele ia, ele era ameaçado. Então eles se baseavam em pressupostos como esse
para desacreditar a mensagem de Paulo. E de certa forma, se você olhar, Paulo era um coitado. Eles falavam, como que alguém da parte de Deus, com os poderes de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, vive preso dessa forma toda hora está preso. E realmente isso era verdade. Paulo era, nesse sentido, ele era um coitado mesmo. A gente tem o costume de olhar Paulo como um exemplo de sucesso nas missões, no Evangelho. Mas a gente não compreende que a sua pregação foi muito mais rejeitada do que aceita. A gente tem Paulo como um grande herói, realmente é, escritor de boa parte do Novo Testamento, plantador de igrejas, e se não fosse por ele e por pessoas como ele, a gente nunca ia saber do Evangelho, isso é óbvio. Mas lá, na realidade dele, na época dele, nos dias dele, no que ele fazia, ele se frustrava muito pelo Evangelho não ser aceito. Então, se você fosse companheiro de Paulo, ou fosse da igreja de Paulo, você ia ver o quanto ele sofria, porque muitas pessoas da comunidade não aceitavam o Evangelho. As pessoas, eu creio, de uma forma geral, elas não querem saber das coisas de Deus, desde aquela época e hoje em dia também. Eu acho que se essa frase fosse mentira, esses bancos estariam cheios mesmo sob a ameaça do coronavírus. Mas, de uma forma geral, as pessoas não querem saber das coisas de Deus. Essa recusa por parte do público, e lá naquela época, principalmente dos judeus, era causa de muita tristeza de Paulo, e ele fala em Romanos: o meu coração está aflito, porque os judeus recusam a palavra. Ele era judeu, ele queria que a gente dele, as pessoas dele, o povo dele, aceitassem. Esse era o trabalho dele, era o ofício dele. E quando você trabalha em alguma coisa e o trabalho não rende, o trabalho não vai para frente, você fica para baixo, você fica triste. E ele muitas vezes falou sobre isso, sobre como ele estava aflito pelas pessoas não estarem aceitando o Evangelho. Por isso, em 2 Coríntios, Paulo, já agora, como eu falei, num tom mais aliviado, porque os coríntios aceitaram bem a sua carta, ele fala sobre vitória nas tribulações, e aí ele vai continuar alertando a igreja sobre os perigos da falsa doutrina. Então, em 2 Coríntios, ele vai continuar batendo nessa tecla. Olha, continuem cuidando da falsa doutrina e dos falsos mestres, acautelai-vos dele. Ele vai continuar falando sobre isso, porque é uma coisa muito séria. A falsa doutrina, o falso ensinamento pode acabar com uma igreja. Deus, no Antigo Testamento, se você pegar as histórias do Antigo Testamento, você vê que Deus usa de muita misericórdia e muita abundância. Essa é uma palavra perfeita. Deus usa de muita abundância na vida de muitos heróis do Antigo Testamento. Naquele período, Deus erguia pessoas para realizar a sua obra, e muitas vezes cercava essas pessoas de bens materiais, prosperidade, promessas e uma vida abundante. Veja o exemplo de Abraão. Abraão foi uma pessoa que Deus pegou para fazer a sua obra. Olha, eu vou fazer a minha obra usando a sua pessoa, Abraão. E aí o que ele proporcionou para Abraão? Bens, cavalos, jumentos, bois, ovelhas, cabritos, muitos servos, muito dinheiro, um homem próspero. E veja na vida de outras pessoas, como Jacó depois, como José, como Daniel, como Davi, diversos. Pessoas que Deus erguia para fazer o seu trabalho,
pelo qual Deus tinha que passar por eles a história da humanidade em relação à Bíblia, às Escrituras, e pessoas que Deus deu todo o poder. Veja Salomão, Deus dotou de capacidade, Deus deu muito dinheiro, muita prosperidade e tudo mais, e aí você chega no Novo Testamento e você vê completamente o contrário. As pessoas que Deus escolhe, que Deus levanta para fazer a sua obra, começando por João Batista, começando por Jesus Cristo, são as pessoas que mais sofreram, que menos tiveram bens materiais ou até oportunidade de conquistar bens. Pessoas que não tiveram nem oportunidade de ir atrás, de tão corrida, tão aflita, de tão tumultuada que foi a sua vida por causa do Evangelho. E a gente vê no exemplo de Paulo o contrário, por exemplo, de Abraão. Paulo sem dinheiro, completamente quebrado, vivia preso, não por ser maloqueiro, mas por pregar o Evangelho. Era dado como morto às vezes, por tomar pedrada. Aquele ali morreu, já tomou muita pedrada na cabeça. Pegava um barco, o barco afundava. Paulo experimentou essa inversão de bem-estar do Antigo Testamento na pele. A questão é que ele era um fariseu, ele sabia do Velho Testamento. Ele sabia que você servir a Deus, Deus cercava você ser um homem de Deus, Deus cercava você de bens e tudo mais. Ele tinha essas histórias na mente dele, ele sabia decorado isso. Ele era culto, ele sabia muito. Ele era famoso no meio dele, ele era poderoso e ele era muito respeitado. Só que desde o dia que ele se converteu, a vida dele, do ponto de vista material, só foi ladeira abaixo. Porque desde a hora que ele se converteu, ele já ficou cego. Só para começar. E aí, todo aquele poder que ele tinha, aquela abundância que ele tinha, todo aquele status que ele tinha, por água abaixo. Agora era um outro Paulo. Agora é um coitado, agora é um miserável, um cara que só apanha, que é mal visto aonde ele vai. Então os falsos mestres infiltrados naquela igreja de Corinto sabiam usar isso em seu favor. Eles queriam usar isso de uma forma política, eles faziam de alguma forma politicagem, chantageavam os membros. Olha, não dê crédito para Paulo, ele é um coitado, ele é um miserável. E aí eles tentavam expor Paulo como um impostor. Paulo se defende durante muitas vezes, em todas as cartas aos Coríntios. E ele se defende, ou defende o título dele de apóstolo, e a pregação dele como correta, como certa e como vinda da parte de Deus. Ele não faz isso por amor próprio, ou ele não faz isso por autopromoção. Olha, eu sou apóstolo, acreditem em mim. Ele não faz isso por ele, por autopromoção. Ele faz porque ele sabia que a credibilidade da palavra pregada estava completamente ligada à credibilidade pessoal. Se eles desmanchassem o caráter dele, ele sabia que a mensagem dele ia ser afetada. A nossa credibilidade pessoal, o nosso caráter, a forma como as pessoas nos olham, ela influencia a nossa vida cristã e o nosso evangelho completamente. Se a gente é visto na sociedade como maloqueiro, o nosso testemunho foi por água abaixo. Então Paulo, ele tinha esse zelo pela sua imagem, não por orgulho pessoal, mas por zelo ao próprio evangelho, a mensagem que ele estava pregando. Vou pedir para que vocês abram em alguns exemplos, só é rapidinho. Abre em 1 Coríntios 4, só para ver alguns exemplos de como ele estava tendo que se defender dessas pessoas que estavam atacando ele. 1 Coríntios 4, 9 a 13, eu vou ler meio rápido, nós não vamos ficar nesses textos. 1 Coríntios 4, 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte.
como se fôssemos condenados à morte. Nós estamos em último, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens, do ponto de vista negativo, espetáculos de ser jogado para os leões comer. Nós somos loucos por causa de Cristo, porque é o que eles falavam, esse Paulo aí é um louco, esse Paulo aí é completamente insano. Mas vós sois sábios em Cristo, ele estava falando de uma forma irônica. Nós somos os fracos e vocês os fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora ele começa a falar, nós sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Era a forma como eles viam Paulo, lixo. Os apóstolos, lixo, escória, nojo. 2 Coríntios 6, 4 a 10, mais um exemplo, são vários, eu peguei só 3. 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, 4 a 10, vou pular alguns versículos. Nos quais o Deus desse século, Satanás, não, errei, perdão, 6, 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência. Ele está falando, por que eu sou recomendado como ministro de Deus? Muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Vai lá no versículo 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Eles falavam que ele era enganador. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Presta bem atenção porque a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse tema aqui. Presta atenção nessas palavras. Como se estivéssemos morrendo, mas contudo estamos vivendo. Como castigados, nós somos muito castigados, mas não a ponto de morrer, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Mas como assim? Tristes, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. E aí a última que eu separei aqui é 2 Coríntios 11, 23 a 28. Vamos ler rapidinho também. 2 Coríntios 11. É só para a gente ter um panorama das defesas de Paulo em relação ao que estavam falando sobre ele. E aí ele se defende mostrando o quanto ele estava sofrendo em amor ao Evangelho, pela sua pregação. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Falando desse pessoal que estava contra ele, né? São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, eu acho que pendurado por uma madeira no mar, se agarrando numa boia. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, não era só mar, se afogava no rio também. Em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, o pessoal do sangue dele. Em perigos entre gentios, as outras pessoas que não eram judeus. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, completamente arrebentado.
a gente vê que Paulo não nega o sofrimento, muito pelo contrário, ele expõe quanto ele sofria e o quanto ele estava alegre com isso, o quanto ele estava satisfeito com isso. Entristecidos, porém felizes. E aí, no versículo que a gente vai trabalhar essa noite, ele traz uma ilustração do porquê o crente vive uma vida de sofrimento. Por que o crente vive uma vida de sofrimento? Por que tem que ser assim? Por que Deus quer que seja assim? Por que Ele não enche a gente de bens materiais, de dinheiro, e dá uma vida tranquila, próspera, sem doença, sem briga em casa, sem confusão, sem dor de cabeça? Por quê? Por que a gente tem que padecer dessa forma nesse mundo? E Paulo ele dá uma explicação muito interessante em 2 Coríntios 4:7, é o texto que a gente vai trabalhar essa noite. 2 Coríntios 4:7. Ele faz isso de uma forma ilustrativa, ele dá uma ilustração muito interessante. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Deus nesse momento que o Senhor nos ilumine no restante da pregação, nesses próximos versículos que nós vamos estudar um pouquinho, que o Senhor nos dê a sua sabedoria, nos dê a aplicação necessária para o que devemos melhorar, o que devemos mudar, como devemos agir em relação a esses versículos. Isso que eu peço em nome de Jesus, amém. Então, nesse versículo, 2 Coríntios 4:7, Paulo ele faz uma ilustração muito interessante. Ele compara a sua vida como um vaso de barro. A ilustração é essa. Parece ser bem simples, na verdade é. Ele ilustra a sua vida e ele compara a sua vida como um vaso de barro. Um vaso de barro, se você pensar bem, ele não tem quase nenhuma importância e ele não tem nenhum valor financeiro. Um vaso de barro é um vaso de barro. Ninguém dá nada para um vaso de barro. Ele não é colocado entre... Não, vou decorar minha casa e no meio, na principal decoração, eu vou colocar um vaso de barro. Não. Ninguém faz isso. A questão é que nessa ilustração, esse vaso de barro, que é a nossa vida, que deve ser a nossa vida, e que era a vida dele, esse vaso de barro ele traz dentro do vaso um grande tesouro. Um grande tesouro. O que é esse grande tesouro que está dentro do vaso de barro? É o que está escrito no versículo 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Deus mesmo resplandeceu em nosso coração, qual é o tesouro? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, ou seja, o Evangelho. O Evangelho. O grande tesouro que fica dentro do vaso de barro é o Evangelho. Ele fala que esse Evangelho, ele também faz uma comparação como uma grande luz, uma coisa muito brilhante, muito iluminada, que é um grande conhecimento que a gente carrega no coração, que a gente carrega dentro de nós. Ou seja, Paulo, ele trazia dentro dele esse conhecimento, que é o Evangelho. Ele foi escolhido como um apóstolo. Deus deixou para ele a revelação da sua palavra, do Evangelho de Cristo. Ele teve acesso aos oráculos de Deus de uma maneira incrível no terceiro céu. E Deus falava com ele, de alguma forma, revelando a ele a sua palavra, que hoje nós temos acesso. Então ele trazia essa grande luz dentro dele. Esse Evangelho ele carregava dentro dele. Só que o que revestia essa luz dentro dele, por fora, era um simples vaso. Um vaso comum, um vaso frágil. Uma das características de um vaso de barro é que ele é frágil. Ele é muito frágil.
Ou seja, para que esse grande tesouro, essa grande luz seja revelado ao mundo, para que o mundo possa ver o que tem dentro daquele vaso de barro, esse vaso de barro ele precisa ser quebrado. Então Paulo ele se compara a um vaso de barro, mais ou menos por dois sentidos, mostrando a insignificância dele como mensageiro e dando importância à mensagem. Eu não sou nada, a mensagem é tudo, eu não tenho poder nenhum, eu sou barro. A mensagem é extremamente poderosa, então eu não sou nada, eu sou humilde, eu não tenho que me orgulhar em nada. Então vocês esperam que eu seja um grande super-herói, que eu vá nas cidades e seja erguido como um herói, que eu tenha uma estátua de mim, que eu fale muito bem, que eu seja muito bonito, é isso que vocês esperam de mim? Eu sou barro, eu não sou nada. Não se preocupem com o mensageiro, não se preocupem com o pregador, se preocupem com a palavra, porque é a palavra que importa, é a palavra que importa, não o pregador. Por outro lado também, essa ilustração também nos dá a noção, e ele explica isso, como eu já falei, que para ele mostrar essas pedras preciosas, apresentar isso ao mundo, a quem ele estava pregando, ele precisava de certa forma ser quebrado, e nós vemos que Deus quebrou muito Paulo. Ele vivia sendo quebrado por Deus. Mais uma vez, Paulo vai fazer uma lista dos sofrimentos que ele padecia. Lembra que a gente viu 3 trechos diferentes falando do quanto ele sofria? Aqui é um quarto exemplo, nos próximos versículos. São vários, como eu falei, nós vimos 3, aqui seria um quarto. Versículos 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a forma como o Evangelho chegou até nós. Esse é o motivo porque tem essa igreja aqui. Porque pessoas antes de nós, como Paulo, como outros, foram quebrados por Deus. Viveram uma vida de sofrimento, de angústias, de muita dor, para que o que elas tinham, o que elas carregavam dentro delas fosse melhor exposto. Se um vaso, o vaso em si é a principal parte. Se o vaso não é de barro, o vaso já é de ouro, vamos supor. Se o vaso é bonito demais, se todas as atenções são voltadas só para o vaso, como que a gente vai perceber o que tem dentro dele? A gente nem vai ligar para o que tem dentro dele. Então Deus nos fez barro, vasos de barro. Deus nos fez humildes, nós devemos ser humildes. E nós devemos nos acostumar com o sofrimento, porque é através das provações que o Evangelho pode fluir através de nós. E nós nos comportando bem em relação ao sofrimento, a gente tendo uma boa atitude em relação aos problemas dessa vida, as outras pessoas vão poder ver, nossa, como ele reage bem. Pô, mas a mãe dele acabou de morrer, ele está reagindo bem. Nossa, mas falou que ele está com câncer na cabeça. Oh, mas ele mandou aqui uma mensagem no WhatsApp falando que está tudo bem, orando, pedindo que a oração, que Deus está no controle. Nossa, mas o carro dele bateu e perdeu lá, não tinha seguro. Nossa, mas ele está tão tranquilo. É o tesouro de dentro resplandecendo, depois que o vaso é quebrado. Primeiro o vaso tem que quebrar, não tem outra forma. Em tudo somos atribulados, nós sofremos. Eu creio que você também, que está ouvindo, também está sofrendo por tribulações, mas não a ponto de ser angustiado.
não a ponto de ficar tremendo na base. Perplexos no sentido de assustados. Nossa, como que isso foi acontecer? No sentido de surpreso, nossa, e agora? Justo agora aconteceu isso, e agora? Perplexos, mas não desanimados. Quando a gente se vê diante de uma coisa fora do normal, uma coisa atípica, a tendência natural é a gente desanimar. Nossa, e agora? Deu um vírus aí no mundo? Eu vou ficar meio desanimado aqui. Nossa, agora surgiu um problemão ali que eu não estava esperando, justo agora. Eu vou desanimar. Não. Perseguidos, porém não desamparados. A ideia de perseguido dá uma ideia de que você está correndo sozinho de alguém que é mais forte que você. Você está sendo perseguido e você está sozinho, correndo. E o perigo atrás de você, quase alcançando, relando em você. Só que você não está sozinho. Perseguidos, porém não desamparados. O anjo está acampando em redor. Abatidos, porque às vezes a gente se abate mesmo, não tem como, a gente é humano. Tem hora que o negócio pega mesmo. A gente fica abatido, mas não a ponto de ser destruído. O título da nossa mensagem qual que era? Vivendo no limite. Será que Paulo vivia no limite? Ele estava toda hora no limite. Ele estava toda hora, todo segundo ele estava no limite. Ele não tinha um minuto de paz. Quando parecia que ia dar uma relaxada, nossa, agora eu vou sentar aqui. Nossa, já estão correndo atrás. Era assim. Nossa, já deu problema, já. Vivendo no limite. Mesmo com toda essa quebradeira a que Paulo era exposto, Deus o mantinha com vida. Esse é o interessante da coisa. Paulo chegava no limite máximo. Não, agora morreu, afundou o barco. Não, ele se agarrava num pedaço de madeira e ficava um dia lá no mar boiando até alguém salvar. Nossa, agora foi apedrejado, cobriram ele de pedra, porque é assim que eles eram apedrejados, era até cobrido de pedra. Agora morreu. Deus mantinha com vida, estava no limite máximo, estava lá a 1 centímetro, uma unha de morrer, mas não morria. Deus mantinha com vida. Nossa, agora está passando fome, está com frio, teve que correr pelado, como já aconteceu, porque ele fala aqui, nudez e tudo mais, sofrendo de todas as formas possíveis, não a ponto de morrer, ou seja, vivendo no limite máximo, vivendo no máximo do limite. Esses versículos provam que Deus colocava a vida de Paulo no limite, porque Deus proporcionava toda sorte de dificuldades na vida dele. Por quê? Para que ele, como hospedeiro do Evangelho, como um vaso de barro trazendo o Evangelho, não fosse ele o motivo de glória, mas que através do seu sofrimento a verdade fosse exposta. O brilho do vaso não pode ser maior que o brilho do Evangelho. E na verdade não é assim a nossa realidade. A realidade da igreja brasileira não é essa. É um pastor querendo ser maior que o outro. É um pastor querendo ter mais visualização que o outro. É um pastor tentando ter mais filiais do que o outro. É o vaso querendo brilhar mais que o Evangelho. Essa é a realidade do Evangelho brasileiro. Essa é a realidade do cristianismo brasileiro em todas as áreas, em quase todas as igrejas. Pastor querendo promover o seu nome, a sua imagem, e o Evangelho ficando em segundo plano, se é que tem Evangelho. Da mesma forma que Paulo vivia no máximo do limite, Deus também está te chamando para viver no máximo do limite, se você já não está nesse momento.
Porque às vezes, quando eu paro e olho, eu vejo, nossa, essa foi por pouco. Mas estamos aí, estamos firmes. Nossa, não sei como, não sei, mas estamos firmes, estamos aí juntos. No máximo do limite, no máximo, na adrenalina total. Na adrenalina, vivendo na adrenalina. Porque Deus nos força, Deus está nos forçando sempre mais. Se a gente vivesse naquela vida medíocre, sem ninguém apertando a gente ia ser uns coitados, sem o conhecimento bíblico, sem a perseverança, sem a fé, sem ter crescido através de batalhas e mais batalhas, a gente ia ser só uma criancinha na fé. Mas Deus nos convida, assim como Paulo, vivermos no limite. Virão muitos problemas, mas não a ponto de nos derrubar, de nos destruir, como fala o versículo. Virão espinhos na carne. Já viu esses espinhos na carne? É o que Paulo reclamava toda hora. E ele falou que o espinho da carne não foi tirado dele, por quê? Para que ele não se exaltasse. Alguns estudiosos até comentam a possibilidade desse espinho na carne ser a recusa dos judeus em aceitar o Evangelho. Alguns estudiosos falam que isso. A gente não sabe, a gente fica especulando. Eu acho que o interessante dessa questão do espinho da carne não ser revelada na Bíblia, o motivo que é para que a gente possa se colocar melhor no lugar dele. Eu acho que todos nós, de alguma forma ou outra, nós nos enquadramos nessa questão de ter um espinho na carne, porque todos nós temos algum problema crônico. Todos nós enfrentamos alguma dificuldade que é constante, que parece que não sai da nossa cola. Parece que tem uma sombra de problema que está sempre com a gente. É o nosso espinho na carne. E esse espinho na carne, ele está junto da gente, na nossa cola. Ele é a nossa sombra, para que a gente não se orgulhe. Para que a gente não fique exaltado demais, mas que a gente se mantenha humilde. Então Deus nos coloca no limite para provar-nos, é um grande teste, só que ao mesmo tempo Ele oferece o escape necessário para ter paz interior e felicidade. E esse é o grande mistério da coisa. Como que você vive no limite, como que você vive no máximo da pressão, no máximo da adrenalina, parece que o mundo desabando e você correndo, e ainda assim ser feliz, e ainda assim ter paz interior, não viver em extrema ansiedade, em extrema depressão. Como que acontece isso? É a forma como Deus trabalha, pressionando a gente o máximo possível. E ao mesmo tempo dando alegria. É difícil de entender. Só quem é sabe. É uma espécie de controle, é uma espécie de freio. Se você afrouxa muito o freio, o cara relaxa, o crente relaxa. E se você força demais, ele morre. A gente está nesse meio ali. Se der uma apertada a mais, a gente morre. No caso de Paulo, muito mais, né? Porque ele estava ali a 1 centímetro de bater, sei lá, na nuca. A pedra bateu não tanto ali que não chegou a matar. Mas a gente não está muito longe, eu acredito. É interessante pensar que para sermos usados, precisamos antes ser quebrados. Essa é a grande verdade desses versículos. Se você quer ser usado por Deus, se você quer viver no limite junto com Deus, da forma como Ele proporciona, você tem que ser quebrado, você tem que ser exposto à quebra. Nós vamos ver 2 ocasiões em que somos levados ao limite, e essa é a menor parte dessa noite da pregação, porque a principal era essa mesmo. Só que a gente vai ver 2 ocasiões em que somos levados ao limite usando os próximos versículos. Nós vamos até o versículo 15, mais ou menos. Bem interessante. Primeira ocasião em que a gente está exposto ao limite é morrendo para o mundo.
morrendo para o mundo. 2 Coríntios 4, 10, 11 e 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo vivia, como ele mesmo já falou no versículo anterior que a gente leu lá no começo, daqueles exemplos, Paulo vivia como um condenado à morte. Não um condenado à morte no sentido de um cara que vivia ali triste, nossa, eu vou morrer, desanimado. Muito pelo contrário. Ele vivia como um condenado à morte no sentido de que não esperava mais nenhum conforto nessa vida. O que vier é lucro. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu puder ter 10 segundos de paz ali sentado, para mim já está demais. Porque a minha vida aqui é carregar a morte de Cristo. Essa é a minha vida. O nosso chamado é para a mortificação constante da nossa carne, pois só assim a vida de Jesus pode ser manifesta em nosso viver. Esses 3 versículos, eles fazem uma relação muito grande, muito próxima, entre a morte de Cristo, os motivos de sua morte e a nossa vida nessa terra. E ele faz essas comparações falando que Jesus morreu para nos dar vida. Essa vida que a gente tem só por causa de Jesus deve refletir de alguma forma a morte sofrida dele na cruz, deve carregar as marcas da morte de Jesus, para que também dessa forma a gente possa viver junto com ele em vida eterna. Então são 3 versículos que falam sobre morte e vida toda hora. Essa forma de vida, vivendo no limite, vivendo no máximo do limite, carregando a morte de Cristo junto com a gente, ela não deve ser encarada de maneira assim sombria, de uma forma de velório, de cemitério. Nossa, está falando muito de morte, né? Tá estranho, carregando a morte, que isso? Quem que carrega a morte? Essa maneira de viver sob o limite, carregando a morte de Cristo com a gente, ela deve ser vista com extrema responsabilidade, porque quanto mais nós somos pressionados, mais próximos chegamos do sofrimento de Cristo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Quanto mais Deus aperta a gente, quanto mais Deus pressiona a gente, quanto mais Ele quebra a gente, mais a gente tem a oportunidade, a chance de compartilhar do sofrimento de Cristo. E isso é uma honra. Mais próximos a gente fica de Jesus, e esse é o objetivo da doutrina do Novo Testamento, tornar a gente parecido com Cristo. Se você pegar o Novo Testamento inteiro e resumir a doutrina dele, qual que é o objetivo desse texto aqui? É fazer com que as pessoas que estão lendo se pareçam com Jesus. E a vida de Jesus foi como? Ele veio para morrer. E foi uma morte muito sofrida, muito dolorosa. Eu fiquei pensando agora, porque a gente só cantou hino que, por um acaso, todos eles combinam muito com essa mensagem, todos eles. E num deles, eu lembrei de uma passagem, e eu não escrevi aqui, eu não tinha isso preparado, mas eu vou tentar achar. Parece que é Isaías. Lembro que o pastor pregou sobre isso uma vez. Isaías 53. Nossa, achei. Isaías 52, 13. Isaías 52, 13. Isso não está preparado. Isso eu pensei na hora que nós estava cantando. Ainda bem que eu achei fácil. Senão ia passar vergonha.
Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Por que as pessoas se assustaram quando viram para ele? Por que as pessoas ficaram assustadas quando olharam para Jesus? Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Sabe o que esses versículos estão dizendo? Quando a gente for ver Jesus, encontrar Jesus, quando diante dele todos os reis, todas as pessoas, dos maiores até os menores, passarem na frente dele, todos vão ficar muito assustados, porque a aparência dele é completamente desfigurada pelo tanto que ele sofreu para que a gente possa estar vivo agora. Então, carregar consigo a morte de Cristo é uma grande responsabilidade. Então, se você está sofrendo, se Deus está te exigindo cada vez mais, te pressionando cada vez mais, e parece que não aguenta, e daí vem mais pressão e mais pressão, dê glória a Deus. Você já está talvez 1% de Jesus. Esse trecho também ele tem uma característica um tanto quanto missionária, porque essa forma de vida que é descrita principalmente no versículo 12, ela fala sobre como é a maneira de levar a vida aos ímpios, aos mortos, versículo 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Porque em nós que temos o Evangelho dentro de nós, nós somos barro, temos o tesouro dentro de nós, e quando Deus quebra esse vaso, e esse tesouro dentro de nós, ele resplandece, quando nós carregamos conosco as marcas de Jesus, a morte dele, quando a gente vive uma vida de morte, de mortificação da carne, as pessoas que estão de longe observando, através desse testemunho, elas ganham a vida. Então, o evangelho que é pregado hoje em dia, como a gente já falou, o evangelho que é pregado no Brasil, nas igrejas brasileiras, ele não tem nada a ver com o evangelho bíblico. É o evangelho que ele prega prosperidade, que ele fala, venha para cá para ter os seus problemas resolvidos. Venha para cá para você ter cura na tua doença. Venha para cá para você comprar uma casa própria. Não fala em sofrimento. Esses pastores que se auto-elevam e querem ser mais importantes que a mensagem do evangelho e falam sobre reavivamento, a única forma que eu olhando para esse texto de haver um reavivamento é que as pessoas crentes em Cristo, elas vivam uma vida de morte, carregando as marcas de Jesus na cruz. Essa é a única forma do resto do mundo obter vida, se eles verem em nós a morte de Cristo. A segunda ocasião da gente viver sob limite, que Deus nos convida a viver sob total limite, no máximo limite, é dando testemunho de fé. Alguém lê para mim 2 Coríntios 4, agora os versículos 13 e 14, por favor, 13 e 14. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu creio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Deus nos pressiona a viver no máximo do limite, porque Ele quer que a gente dê testemunho de fé. E aí Paulo usa um versículo do Salmo 116, talvez na tua Bíblia,
aquela parte ali, eu criei, por isso é que falei, ela está até com um recuo, porque ele é retirado de um salmo, Salmo 116. Esse Salmo 116, o salmista, ele fala que quando ele creu no Senhor, ele se animou de uma maneira tão grande que ele falou sobre o Senhor. Eu criei, por isso é que falei. Se você crê no Senhor, se você em algum dia, em algum momento, você creu no Senhor, você deve falar. Você deve falar. Se nós realmente cremos em Deus, devemos ter a animação necessária para testemunharmos nossa esperança. O motivo pelo que Paulo não desanimava diante de todo o seu sofrimento e não deixava de servir na obra de Cristo era o poder da ressurreição, o poder da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, também nós cremos, por isso também falamos. Esse é um trecho completamente missionário, que nos propõe a ideia de que a gente deve, através da nossa fé, de que as coisas estão da forma como Deus quer, e todo o sofrimento é controlado por Deus. Se nós realmente cremos, entendemos nisso, o Evangelho ele é exalado através das nossas vidas. Talvez como alguma planta, alguma flor, que para você sentir o cheiro, você tem que primeiro esmagar ela, apertar ela. Aconteceu com a gente sexta-feira, né? Ela nos deu uma plantinha que não... Ela falou, olha esse daqui, ó, é um tempero. Vocês poderiam usar, ela falou. Mas a única forma de sentir o cheiro daquele tempero era amassando bastante. É mais ou menos dessa forma que os versículos estão tratando. A única forma das pessoas compreenderem a verdade do Evangelho na sua vida é através da forma como você lida com o sofrimento, através da sua fé de que Deus está no controle. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele sabe qual é o nosso limite. Ele vai nos pressionar até o nosso limite. E quando acabar o nosso momento, que acabou para Paulo, chegou um dia que Paulo foi martirizado, provavelmente chegou o dia que eles cortaram a cabeça dele, que daí Deus falou, agora chegou no teu fim, esse vai ser o teu limite máximo. Ele sabia disso, mas ele estava tranquilo, porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, a quem eu prego, vai me ressuscitar. Isso é fé, isso é andar por fé. Pode vir o que vier, pode vir o sofrimento que for, Deus vai me ressuscitar junto com Cristo. Esse tipo de crença, essa forma de viver, ela é extremamente motivacional. Você já ouviu falar em vídeos motivacionais? Esqueça, veja esse versículo aqui. Essa forma de viver no limite máximo, no limite do máximo do limite, com pressão e sofrimento e mais dor. Essa é a maior motivação que a gente deve ter, porque no final nós vamos ressuscitar junto com Cristo. Esse tipo de texto nos prepara para a vida, ao compreendermos que somos apenas um vaso de barro, nós deixamos de viver com orgulho. Ao aprendermos que precisamos ser quebrados, deixamos de viver atrás de conforto e preocupados com o nosso próprio bem-estar. Não adianta nada você ficar correndo atrás de bem-estar e ao mesmo tempo tentar ser cristão. Não adianta. Deixe sobre Deus que Ele vai acrescentando o que for necessário. Porque o mesmo Deus que dá sofrimento, Ele também dá prosperidade. Então descanse dentro dele. Não fique correndo atrás
de conforto, bem-estar. Deixe ser quebrantado, viva sob pressão, a pressão de Deus. O último versículo, 2 Coríntios 4,15, para a gente terminar. 2 Coríntios 4,15. O último versículo. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Esse versículo fala, sabe o quê? Porque todas as coisas existem por amor de vós, no sentido de que todas essas coisas que eu falei, todas essas coisas que nos sobrevêm, todos esses sofrimentos, todas essas dores, toda essa correria, toda essa confusão, toda essa problemaiada que a gente lida, sabe por que elas existem? Por amor de vós, para o seu próprio bem, para que você não fique parado, para que você progrida, para que você cresça, para que você saiba lidar com os problemas, e que através disso as outras pessoas veem você lidando bem com os problemas e falam, nossa, esse cara tem o poder de Deus, não é possível. Porque todas essas coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, no sentido de que por causa de tanta coisa difícil com que a gente tem que lidar, o tanto de bênção, de ações de graças, o tanto de agradecimento que a gente tem que fazer é muito maior também. Porque se Deus não fizesse nada por nós, se a gente não tivesse nenhum problema com que lidar, e Deus dando suporte, dando apoio e injetando ânimo na gente, a gente também não tinha nada para agradecer. Vou agradecer o quê? Deus não está fazendo nada? Eu não tenho nenhum problema para lidar? Então, com tudo isso que acontece na nossa vida, multiplica muito mais as ações de graças. A gente tem muito mais motivo para agradecer. Que possamos ter maturidade para usarmos os problemas como motivação a continuar fazendo a obra de Deus. Amém? Muito obrigado, pastor.